E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Nós vamos falar hoje, tá, sobre pensão por morte. É um assunto que nem todos gostam, né? Porque tem um óbito, mas é interessante você conhecer os seus direitos, tá bom? Doutor, quando começam os efeitos financeiros da pensão por morte? Olha, os efeitos financeiros da pensão por morte, eles começam desde o óbito, caso você requeira a pensão por morte em até 90 dias. Estou falando aqui do cônjuge e do companheiro, tá? Para os filhos menores aí, esse prazo é de 180 dias. Se você deixa essa janela passar de 90 dias do óbito, você vai ter os efeitos financeiros a partir do requerimento. Nesse caso, você não vai ter atrasados. Uma questão interessante sobre a pensão por morte são as classes das pessoas que têm direito de receber a pensão por morte. Nós temos 3 classes. A primeira classe trata-se do cônjuge, do companheiro, dos filhos até 21 anos de idade e dos filhos inválidos ou deficientes, independentemente da idade que eles tenham. A segunda classe são os ascendentes, os pais. E a terceira classe, os irmãos. Doutor, qual a diferença da primeira, da segunda e da terceira classe? A diferença é que a primeira classe exclui as outras e a primeira classe ela também não exige a comprovação de dependência econômica, pois essa dependência econômica ela é presumida. Tudo bem? Já no caso dos pais e dos irmãos, eles precisam comprovar essa dependência. E se existir aí alguém da primeira classe, os outros eles já estão fora. Tudo bem? Uma coisa interessante em relação à pensão por morte, é um caso que me chegou aqui, é em relação a um ex-companheiro. Tudo bem? Um ex-companheiro pode receber uma pensão por morte? É uma questão muito interessante. Sim, um ex-companheiro pode receber a pensão por morte. Se o ex-companheiro consegue comprovar ali para o INSS ou perante o juiz que o falecido, o seu ex-companheiro, lhe auxiliava economicamente de forma vultuosa, por exemplo, pagava o aluguel para o seu ex-companheiro, fazia um mercado para o seu ex-companheiro, o ex-companheiro vai concorrer junto com o cônjuge atual para a pensão por morte. Isso mesmo, o ex-companheiro vai ali para a primeira classe e concorre junto com o companheiro atual para a pensão por morte. Se existe uma sentença homologatória de um divórcio e nessa sentença ficou estipulado que o companheiro iria receber de forma temporária uma pensão alimentícia, quando ali da pensão por morte, este ex-companheiro ele terá direito de receber este restante de tempo aqui que ele receberia aí essa pensão alimentícia, a pensão por morte. Vamos exemplificar aqui. O juiz determinou ali, ou ficou estipulado num acordo entre o ex-companheiro e aquele que faleceu, que a pensão teria uma duração de 4 anos. E quando do falecimento do segurado, ali o companheiro esse ex-companheiro recebeu só 2 anos de pensão. Neste caso, os 3 anos restantes ali poderão ser pagos a título de pensão pelo INSS. Tudo bem? Um outro caso aqui interessante que nós precisamos falar aqui é que nós tivemos uma modificação, pessoal, ali em 2014, pela uma medida provisória. Medida provisória 664, já tem algum tempo já essa alteração, que veio transformar a pensão por morte, que era vitalícia como regra, para temporária.
Não vigora mais o critério como regra da vitaliciedade da pensão por morte, mas vigora hoje sim o critério da temporalidade da pensão por morte. Hoje, a pensão por morte, em regra, ela é temporária, tá bom? Ela não é mais vitalícia. Vou falar para você aqui das hipóteses aí de cessação da pensão por morte, da duração da pensão por morte, de quem vai ter direito dessa pensão por morte. Olha, nós precisamos ficar atento, porque normalmente as pessoas se preocupam com a pensão por morte somente depois do óbito. Não fazem ali um planejamento, não fazem ali um ajuste para essa hora fatídica. Então, você precisa ficar muito atento aqui, tá? Você sabia que você pode receber somente 4 meses de pensão por morte? Isso mesmo. Você pode deixar aí 4 meses de pensão por morte para os seus familiares, se você não ficar atento a essas modificações. E olha que já tem um tempo, hein, pessoal? Foi em 2014 que nós tivemos essas modificações. Se o segurado, preste atenção, se o segurado tem menos de 18 contribuições para o INSS, se o segurado tem menos de 18 contribuições para o INSS, ou, preste bem atenção, não é ou o seu casamento ou a sua união estável tem menos de 2 anos, neste caso, a pensão por morte terá duração de 4 meses. É isso mesmo, 4 meses. Isso é terrível. Se o cônjuge sobrevivente, o companheiro que ficou ali, não tiver nem uma forma de se manter, isso aí será terrível. Será a destruição da família. Tudo bem? Agora, preste atenção. Se esse segurado tiver ali os 18 meses ou mais de contribuição para o INSS e também este casamento, essa união estável, tiver aí 2 anos ou mais, aí você terá direito de receber a pensão por morte por determinado tempo, a depender da idade que você tem na data do óbito. Esse prazo de recebimento da pensão por morte, ele foi modificado ali em 2020 pela portaria 424 de 2020 do Ministério da Economia, que trouxe o período de recebimento da pensão por morte. Então lá, o segurado tem as 18 contribuições ou mais, o casamento ou união estável aqui é de 2 anos ou mais, então você terá ali como tempo de recebimento da pensão por morte, a depender da sua idade, 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e recebimento vitalício da pensão por morte. Tudo bem? A depender da sua idade. Por exemplo, pessoal, tem algumas exceções que eu vou estar falando no final, tudo bem? Sobre essas exceções em relação ao cônjuge deficiente, incapacitado, aí vai receber aí a pensão por morte enquanto durar a deficiência ou incapacidade, em relação também a óbito que deriva de acidente de trabalho, acidente aí de qualquer natureza, doença profissional, doença do trabalho, tá bom? Agora eu estou falando da regra, não estou trazendo exceções. Se você tem menos de 22 anos, você vai receber 3 anos de pensão por morte. Se você tem entre 22 anos e 27 anos, você vai receber 6 anos de pensão por morte. Se você tem entre 28 e 30 anos, você vai receber 10 anos de pensão por morte. Se você tem entre 31 e 41 anos de idade, você vai receber 15 anos de pensão por morte. Se você tem entre 42 e 44 anos de idade, você irá receber 20 anos de pensão por morte. Se você tem 45 anos ou mais, a pensão por morte será vitalícia. Vocês viram como ficou ruim agora a pensão por morte? Eles tiraram aquele critério de vitaliciedade e trouxeram a temporariedade para a pensão por morte.
Agora, pessoal, como eu falei antes, mesmo que o segurado não tenha as 18 contribuições ou mais, ou o casamento ou a união estável tenha 2 anos ou mais, se você, que é ali o beneficiário da pensão por morte, um cônjuge dependente, estiver incapacitado, inválido, incapacitado ou for deficiente, a sua pensão por morte, nesse caso, vai durar enquanto durar a incapacidade ou a deficiência. Ou se esse óbito ele derivou ali de um acidente do trabalho, um acidente de qualquer natureza, uma doença profissional, uma doença do trabalho, a pensão ela vai durar, tá? De acordo com esses anos acima, 3, 6, 10, 15, 20 ou vitalícia, depender da sua idade, tá bom? São essas as exceções. Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, uma vez por semana pelo menos, ou 2 vezes por semana, algumas lives, tá? Atualizando vocês em relação ao direito previdenciário, trazendo novidades legislativas, porque o direito previdenciário ele é dinâmico, está mudando todos os dias praticamente. Então sempre que tivermos uma modificação legislativa relevante, uma emenda constitucional, uma medida provisória, uma instrução normativa, aí nós vamos estar trazendo aqui para vocês, atualizando vocês em relação a tudo isso. Qualquer dúvida em relação aqui à pensão por morte, vocês podem deixar aí nos comentários, me mandar uma mensagem, tá? Que nós vamos esclarecer aqui para vocês, tudo bem? Olha, um grande abraço, tá? E fiquem com Deus. E para ficarem atualizados, vocês podem seguir aqui o nosso perfil. Até mais.